Estamos de volta com Bahia de Todos os Cantos. E no programa de hoje estamos conhecendo o território de identidade da Chapada Diamantina. Um lugar que atrai visitantes da Bahia, do Brasil, do mundo e até mesmo de fora do planeta. Isso mesmo, extraterrestres. Mas esse é o assunto do quadro Causos e Coisas. Na faixa de 18 anos, e aí eu estava na escola, quando o intervalo às 3 horas da tarde, o privilégio de ter o primeiro disco diurno, então me apareceu uma esfera imensa atravessando a cidade, e daí eu fiquei curioso e comecei a pesquisar a respeito. Aí criamos um grupo, eu e alguns colegas, o GIOANI, Grupo de Investigações de Objetos Aéreos Não Identificados de Morro do Chapéu, Bahia, Brasil. Nós começamos a pesquisar, a fazer vigílias noturnas, diurnas. O tempo que nós tínhamos era mais para vigília. E o povo naquela época não entendia muito, chamava a gente de doido, até surgir o caso do Roque Santana. Ele estava vindo de Duas Barras, um município de Morro do Chapéu, no qual ele tem fazenda por lá. Estava ele e a família, e no meio da estrada surgiu uma lua, como ele disse, uma lua grande, uma luz intensa, e começou a perseguir. Eles andando com o carro e essa luz perseguindo. Nós temos aí uma pessoa aqui dentro da cidade que chegou a quase pousar no quintal dela, aqueceu todo o bairro. Quem estava no bairro sentiu um calor intenso. E ela foi quem presenciou mais forte, Dona Nelsonita. A gente estava sentada aí no passeio, muita gente, né? Então, de repente, apareceu uma luz. E a gente ficou, aquela luz diferente, e a gente ficou curioso, olhando. Aí ela veio até aproximou perto. E a gente ficou olhando, lenta, passou bem devagar. Agora só que a gente não viu o aparelho, né? Só luz. Uns diziam que era uma estrela que estava caindo, outros diziam que era o mundo acabando, mas não era nada disso. Era um aparelho, agora qual ele, não sei, que objeto era aquele, né? O ufólogo, ele anda atrás de testemunhas, né? Então, quando ele sabe que alguém teve uma experiência pessoal, ele corre atrás, né? Porque são essas testemunhas que levantam todo o fato, né? É por isso que aqui no Morro do Chapéu, antigamente, eu pesquisei de 1890 até hoje, até o ano 2000, era um movimento enorme desses avistamentos, né? Está registrado nos livros, nos jornais, pessoal, né? E de repente diminuiu tudo. A gente acha que eles encerraram a missão deles, o trabalho, conseguiram o que queriam e foram embora, né? É uma suposição que tem fundamento também, né? Sejam bem-vindos também os extraterrestres, por que não? Mas agora nosso assunto é outro. Nossa equipe foi pesquisando no território da Chapada Diamantina a resposta de uma pergunta. Cultura é o quê? O povoado do Zuca e Amparo é dividido para 2 municípios. São 2 municípios que mandam aqui neste lugar. Então, a divisão é da estrada e passa aqui por dentro da comunidade. Desse meio-fio para cá
é de Rui Barbosa, que tem o nome de Zuca. E desse meio-fio para lá é Amparo, que pertence a Boa Vista Tupim. Muitas tradições vieram trazendo algumas pessoas de fora, então foi pegando aqui na comunidade. Então isso foi crescendo muito até hoje, continua e a gente preserva como cultura do nosso povo amparense, povo zuquense. Meu pai é rezeiro, você vem do começo do mundo. Desde eu pequena que eu me criei com isso aí, né? Nessa brincadeira, fazendo, meus tios, meus pais, foi tudo nessa brincadeira. É uma tradição de antigamente, que quem faz terno de reis, por 7 dias, quem saía naquele terno não tomava banho. Também não podia voltar por cima do rastro, que é voltar para trás, passar já passou, é uma superstição que faz mal. O rezeiro não pode se encrontar, entendeu? Porque se encrontar e bater as violas não morre. Ou então, para não morrer, para ver se Deus salva a situação, um tem que joelhar e cantar 7 reis, depois o outro tem que joelhar e cantar 7 reis. E dentro do tempo da minha mãe que ela falava que elas eram novas e já as amigas dela já dançavam esse pau de fita. O trança-fita é uma dança milenar, também conhecida como pau de fitas. E ela é uma dança conhecida como a dança da fertilidade. Ela veio de origem rural e os agricultores dançavam para ela poder dar bons frutos, uma boa colheita. Conforme a dança da fita, vamos pegar a fita e ia trançando uma por dentro da outra, assim, né? E assim, uma por dentro da outra, era gozado, viu? Aqui em Catulés ela sobrevive até hoje porque foi passada de professora para professora, de geração em geração. Faz parte da história da Bahia, porque ela começou exatamente para dar vida, né? Dar alegria, dar motivação. Porque a música é uma cultura, né? Ela faz parte da cultura, ela é uma inclusão social. Pretendo, se Deus quiser, continuar tocando enquanto tiver condições. Que Deus me dê saúde. A Filarmônica não sai procurando aluno, os alunos é que procuram a Filarmônica. Eles estão lá nos bairros, por exemplo, ou na festa da igreja, e eles veem a Filarmônica passando e é bonito. E eles acham bonito, admiram e querem entrar nesse caminho. O teatro, para mim, é um dos pilares de sustentação da cultura que a gente tem que preservar, porque através dele, né, foi contada e é contada a nossa história, né? Sem a cultura, a gente não consegue entender a humanidade, né? A gente não consegue entender a formação da sociedade, a gente não consegue entender nem a verdade que nós somos e nossa verdadeira identidade. E por falar em cultura, no quadro Encantos, nossa equipe faz uma visita ao Museu Afrânio Peixoto. Foi nesse casarão do século XIX que nasceu Júlio Afrânio Peixoto há 132 anos. Fernando Salles, um escritor, amigo de Afrânio Peixoto, amigo da família, criou um projeto para transformar a casa dele nesse memorial que hoje está aqui.
O mais famoso lençoense se formou em medicina e contribuiu decisivamente com pesquisas na área da saúde mental, além de atuar como professor, político, historiador e biógrafo. Em 1911, ele ingressou na Academia Brasileira de Letras. A gente vê sempre que os acadêmicos têm uma idade mais avançada, né? 60, 70, né? E ele ingressou na Academia Brasileira de Letras com 36 anos. Sempre ele foi vanguarda. Por exemplo, quando ele lança Rosa Mística, ele já antecipa Freud, nas questões do inconsciente. Quando ele lança Bugrinha, o best-seller, ele já antecipa a segunda fase do modernismo. No livro dele, Acidentes do Trabalho e Doenças Profissionais, ele já antecipa a LER. A Casa Afrânio Peixoto possui um extenso acervo, disponível a consultas e pesquisas. De 1910 a 1940, ele foi o escritor mais lido, tanto da língua portuguesa, tanto no Brasil quanto em Portugal. Em poucas palavras, ele resume a biografia dele, que escreveu e nada mais lhe aconteceu. Preservar esse acervo, a gente está preservando uma parte da história, né? Quem fundou foi meu bisavô, Honório de Souza Pereira, no dia 15 de julho de 1917. E ele tinha mania de escrever vários assuntos, política, saúde. Isso colocava em cada papelzinho o mesmo papel e saia distribuindo para os amigos. Então, certa feita, ele conheceu um jornal à tarde. Com isso, veio na cabeça de fundar um jornal também em Morro do Chapéu, com a ajuda também do Coronel Benta, e Dias Coelho, que eram os coronéis aqui da época, muito conhecidos na capital. Então, com a ajuda deles também, foi que ele conseguiu trazer esse maquinário da Alemanha, que veio de um navio até Salvador, de Salvador até Queimadas, de Queimadas veio em trem de ferro, de Queimadas até Morro do Chapéu veio em lombo de burro e carro de boi. Agora tivemos muitas notícias aí no jornal no decorrer desses anos, desses 91 anos, que marcaram a história do Correio do Sertão, como a morte de Lampião, a passagem dele por essas imediações, a morte de Curisco, Coluna Prestes. Até o ano 2000, nós ainda trabalhávamos com a máquina impressora antiga, 1917. A partir do ano 2000, agora hoje é tudo aí na base do computador, um trabalho mais rápido. A nossa alegria é de ver quinzenalmente o jornal Correio do Sertão circular nas ruas de Morro do Chapéu. Esse é o prazer, que essa tradição não acabe, que perdure por muitos e muitos anos. O Bahia de Todos os Cantos fica por aqui. E na próxima semana vamos conhecer a identidade do território do Velho Chico. Uma viagem que você não pode perder. E se você gostou do programa ou quer deixar uma sugestão de pauta, entra lá no nosso site www.bahiadetodososcantos.com.br. Assista Bahia de Todos os Cantos e descubra o que é que a Bahia tem. Um abraço a todos e até o próximo encontro.